Boa noite. Vamos entrando. Tô aqui ajeitando tudo. Sejam bem-vindos. E eu vou chamando a Lu, nossa convidada de hoje. Sejam muito bem-vindos à nossa live sobre planejamento financeiro. Hoje eu tô com uma convidada, a Luciana Pavan, e daqui a pouquinho ela tá chegando aqui para entrar com a gente. Boa noite. Sejam todos muito bem-vindos. Essa é a semana de aquecimento, que eu vou fazer várias lives durante essa semana. Hoje eu vou falar sobre, eu não, né? Minha convidada vai falar sobre planejamento financeiro, a Luciana Pavan. Amanhã eu tenho uma convidada também, a Bianca Munhoz. Ela vai falar sobre rituais de autocuidado. E na quinta-feira, mais uma convidada. A Suzana Miune, jornalista, vai falar sobre planejamento em redes sociais. Então vamos chegando, essa semana é a pré-semana Planeje Fácil, semana de aquecimento do Planeje Fácil. Então tô trazendo aí essas lives com conteúdo, e esses conteúdos, essas convidadas que eu tô trazendo, elas são as especialistas que eu convidei para minha aula, para as aulas bônus do meu curso Planeje Fácil. Então, são 3 convidadas, cada uma com a sua especialidade. A especialidade da Lu é finanças pessoais. Na verdade, a aula bônus da Lu é finanças pessoais. Então, ela leva esse bônus lá para o meu curso Planeje Fácil. Para quem não conhece, é um curso de planejamento para qualquer pessoa que queira aprender a planejar de forma simples. Boa noite, Ana. Boa noite, Fernanda. Sejam bem-vindas. Jana. Então, estamos aqui esperando a Lu entrar e a gente já começar a nossa live. A Lu entrou. Convidando a Lu aqui para a gente começar. Entrou? Conseguiu, Lu? Conseguiu? Acho que não. Daqui a pouquinho ela entra. Deixa eu ver aqui, gente. Só um minutinho. Convidei. Bom, e esse é um tema que interessa muita gente, né? Finanças pessoais, planejamento financeiro. Quem aí não quer planejar uma viagenzinha, a compra de alguma coisa? E eu sempre falo que dinheiro e tempo são recursos que nunca sobram, né? Se a gente não planejar. Lu tá conseguindo, Lu? Boa noite. Tá dizendo que você não pôde participar. Por que será? Boa noite, Lu. Agora sim. Agora apareceu de novo. Vamos ver se agora você consegue entrar. Angeline, boa noite. Oi. Alô, Sejam oi. bem-vindos. Agora deu, Lu. Boa noite, tudo bem? Tudo bem? E você? Tudo bem, E tudo esse frio de São bem. Paulo não vai embora, né? Pra que ir Gente embora? do céu, o que que é isso, né? Deixa eu arrumar aqui minha câmera aqui que eu tô meia torta. Ai. Também tô tentando ajeitar a luz aqui para ver o que que eu faço aqui. Pronto, acho que agora melhorou. E Tudo aí, bem, tudo Lu? bem? Tudo bom? Tudo Obrigada, bom? viu? Obrigada por estar aqui comigo de novo. Mais uma live com você, Imagina. parceira Imagina, de, Su, eu que agradeço, eu que agradeço. É sempre minha um parceira prazer de estar planejo contigo. fácil. É isso mesmo, é isso mesmo. Eu estava Um comentando aqui curso antes, lindo. tava comentando antes de você entrar
que tem dois recursos que nunca sobram se a gente não planejar: tempo e dinheiro. Perfeito, perfeito. Nem fala assim, como o planejamento é importante, como o seu curso é importante do Planeje Fácil, além de ser muito legal, é muito importante. Obrigada, Lu. Deixa eu apresentar a Lu para quem está chegando nas minhas redes sociais, né? Que está aqui. A Lu, ela é uma especialista que eu convidei para o curso Planeje Fácil para dar aula de finanças pessoais, a aula bônus. Lu, você pode falar mais aí sobre finanças comportamentais, o que mais que você tem estudado? Eu sei que você estuda bastante, está sempre em busca, né? E conta mais um pouquinho sobre você aqui. Ah, isso é um tema assim que eu amo de paixão, né? Minha formação é em finanças. Para quem não me conhece, vou falar só um pouquinho. Minha formação é em finanças. E aí, há 6 anos, eu migrei minha carreira para finanças pessoais. E aí, desde então, eu venho fazendo consultorias pessoais, trabalhei no aplicativo Olivia também, que é uma ferramenta de organização financeira bem bacana. E hoje em dia eu tenho meus cursos online também, tenho uma parte de educação financeira para Gerando Falcões, para Multiplicando Sonhos, enfim, eu estou orbitando aí tudo em volta de finanças pessoais e muito focada em comportamento financeiro. Eu falo, tem muita gente que fala, ah, é investimento, você fala sobre investimento? Não. Nos 90 segundos eu falo de comportamento financeiro, assim, para você se organizar, sobrar dinheiro, e aí você vai falar com um assessor, com um consultor de investimento. É, legal, Lu. Eu gosto muito desse tema planejamento, organização, né? Organização financeira. E eu esqueci de desligar a notificação aqui do Instagram, do WhatsApp. Ah, agora que eu vi, mas não vou ter como desligar. A gente vai ficar tremendo aqui que se eu sair, vai sair da live. Não, mas fica tranquila que não tá tremendo, não, A Não, gente não. E nem a gente tá vendo a notificação também. Pode ficar tranquila. não, tudo bem. É que para mim vibra aqui, então não sei se sai o som do vibra aí. Mas então tá bom, então vamos lá. Bom, e eu, para quem veio lá das redes sociais da Lua, eu sou Suleima. Eu tenho uma empresa de desenvolvimento humano, trabalho com treinamento, palestra, e um dos cursos que eu tenho, né, que eu tenho falado bastante dele é o Planeje Fácil. Um curso que traz planejamento de forma simples. Fala mais de planejamento de rotina, então, como você se planeja melhor sua rotina para você conseguir ganhar tempo. E falo principalmente com mães, né, que não tem tempo para nada, né, Lu? E isso porque eu sou a mãe do Paulinho e aprendi a me organizar melhor depois da maternidade. E falo de planejamento de uma forma geral, porque o planejamento ele ajuda a gente a ter mais tempo, né? O planejamento, uma rotina organizada. Planejamento eu falo que é irmão da organização. Acho que você também deve conhecer isso, né? Planejamento financeiro tem a ver com organização financeira. Planejamento do tempo tem a ver com organização da sua rotina. Então, eles são irmãos ali, caminham junto. E eu falo de planejamento de tempo, de agenda, né? Como fazer uma agenda organizada que te faça sobrar tempo para fazer as coisas que você gosta. E é isso que eu abordo lá no Planeje Fácil. E aí, como eu tô na próxima semana, eu vou fazer 3 aulas gratuitas, né? A semana Planeje Fácil. Eu convidei todo mundo para participar das lives de aquecimento com as especialistas que estão nas aulas bônus do Planeje Fácil. Você hoje, a Bianca amanhã e a Suzana na quinta-feira. E hoje você trouxe um assunto que muita gente que procura o Planeje Fácil procura, né? Que é como se organizar também e fazer um planejamento financeiro. Porque o que acontece? Eu tenho, vamos supor, né? Eu quero fazer uma viagem e eu já consegui organizar meu tempo, minhas férias, principalmente assim, quem não trabalha numa empresa, né? Não é CLT,
como eu, assim, eu sou uma eu empreendedora, eu preciso Bom, organizar meu tempo para fazer essas férias, para conseguir descansar. Então, já organizei a questão tempo, preciso organizar a questão dinheiro, né, Lu? E para fazer uma isso. viagem, assim, conta pra gente que tipo de planejamento você recomenda? Olha, Su, a gente costuma ouvir muito, né, essa parte de planejamento de curto, médio e longo prazo. Mas eu costumo dizer que tem um quarto tipo de planejamento aí, que é o planejamento de curtíssimo prazo. Então, o que que é isso? É aquelas coisas assim que você costuma fazer no automático, mas que se você fizer no automático, você vai gastar dinheiro à toa, você vai desperdiçar. Então, eu vou contar aqui dois exemplos, um que aconteceu comigo e um que eu soube hoje de manhã, que eu adorei receber essa notícia, que foi muito legal, que foi o seguinte, comigo aconteceu o seguinte, eu tenho um cachorrinho, né? E aí ele passou de filhote para adulto e precisava comprar ração. Se a gente continuasse no automático, recebendo a assinatura da loja de pet e tal, eu ia ficar confortável, mas provavelmente eu estava desperdiçando dinheiro. Por quê? Era uma ração nova, a gente sabia a marca da ração, então falou, poxa, vamos fazer alguma coisa, vamos nos planejar para essa compra. Entrar no Google, fizemos uma pesquisa, descobrimos que no Submarino, eu vou falar aqui porque é um exemplo mesmo, é real, então não tem problema falar, no Submarino estava mais barato, ou seja, já não é uma coisa normal que você vai procurar nas lojas de Que pet, né? ração é? Aí o Submarino estava mais barato. Quem já me acompanha sabe que eu tenho aquelas extensões no Google, tanto do Cuponomia, tanto do Cuponeria. São dois sites também que te ajudam com cupons de desconto e tal. Então, muito bem, pesquisando a ração, achei no Submarino, o Cuponomia me avisou, tem cupom de desconto se for no app do Submarino e não no site. Aí a gente foi, baixou o app, colocou o cupom de desconto. Aí no app estava falando, qual que seria o próximo passo automático? Pagar no cartão de crédito. O que estava falando no app? Pague com AME e receba cashback. Olha, Então, assim, esse planejamento de curtíssimo prazo, ou seja, você parar e pensar o que eu posso fazer diferente, o que tem de novidade acontecendo no mercado que pode me trazer dinheiro. Às vezes é um aplicativo novo que eles te dão R$ 20 numa primeira compra, R$ 10 numa primeira compra, e assim vai. Então, isso foi muito bacana. E o que aconteceu? Chegou a ração hoje, tá tudo certo, a compra deu super certo, a gente teve cashback, desconto e tudo mais. Então, olha, isso foi muito legal. às vezes A não é a segunda, compra mais rápida, né? Mas a economia que você tem valeu a pena. vale a pena, você tem condições aí de comprar outras coisas, por exemplo. Essa economia só dessa compra da ração pagou facilmente a pizza de sexta-feira, sabe? Ó, Assim, já coisa é, boa. já é um bom negócio, né? Com E aí, certeza. a segunda história que eu recebi hoje, que foi genial, uma amiga minha, Luciana também, estava querendo comprar um Lego para a filha dela. Ela mora no interior de São Paulo. Aí, o normal, Mercado Livre no aplicativo, nananã. O que ela fez? Ela viu no Mercado Livre, mas ela resolveu mandar um WhatsApp para a loja de brinquedo da cidade, que ela tinha o contato, falou, estou procurando esse Lego e tal. O pessoal da loja tinha, era um pouco mais barato que o Mercado Livre, porque o Mercado Livre tinha o frete e tal. E aí ela falou assim, e ainda conseguiu negociar, porque ela estava falando com um humano, né? Não É, era tudo automático. Aí ela virou e falou assim, mas você não me dá um desconto se eu pagar à vista? Moral da história, ela conseguiu economizar R$ 30 na compra do Lego. E ela me disse um negócio que foi genial. Lu, eu tô com uma sensação de liberdade.
Eu achei tão legal, porque é isso, assim, a consciência, você toma as rédeas da sua vida, você para Exato. de agir no automático, né? Você para de agir na correria, na pressa, comprando sem perceber, comprando sem olhar direito se a idade está certa, se, enfim, todas as especificações já era tudo que você queria. E aí você começa a ter essa sensação de tipo, valeu a pena eu gastar um tempo a mais, né? Exato. Valeu a pena eu ter investido isso, ter feito com um planejamento e, e gerado economia. Então, acho que essa sensação, assim, que não é financeira, né? É emocional, é muito legal. Ô Lu, você me lembrou de, assim, tem muitos alunos que falam isso do Planeje Fácil, porque quando começam a planejar, e aí a gente percebe que é o planejamento mesmo que faz isso, né? Essa sensação de Uhum. liberdade. Quando começa a sobrar tempo, e a pessoa começa a ter, olha ali, todos. O que ficava na cabeça, que ela não sabia que tinha um monte de coisa para fazer, a hora que ela olha ali, tudo planejado, tem horário programado para tudo, dá essa sensação de liberdade. E eles me relatam isso também. Então, olha só que interessante, né? O planejamento financeiro traz isso, o parar para pensar e planejar traz isso. Às vezes a gente acha, né? Muita gente acha que planejar vai me engessar, ou planejar vai levar tempo, vai ser complicado. E não, a sensação é a inversa, né? Exato, e principalmente em finanças, as pessoas acham que é planejar só coisas grandes. Ah, eu preciso planejar um carro, um apartamento, uma coisa assim. E esquece do dia a dia, e esquece do desperdício, né? Um pouco, desperdiçar um pouquinho toda vez, no final do ano vai te dar um montão, né, de desperdício Vai, de dinheiro. Então, isso é super importante a gente pensar no planejamento aí de curtíssimo prazo, né? E legal. aí Ótimos tem também, né, Su, os mais comuns aí que a gente escuta falar bastante, que é o de curto prazo, que eu considero até um ano, o de médio prazo, que é de 1 a 5 anos, e o de longo prazo, que é acima de 5 anos. Então, o curto prazo, como a gente falou, assim, entram coisas menores, de menor valor, e entram coisas maiores também. Então, para você pensar, o que, que é importante? Pensar tudo que você quer fazer em um ano, né? Nesse próximo ano, a gente está em agosto, até julho do ano que vem. O que, que você quer fazer? E colocar isso no papel, respondendo o que, quanto custa e quando. Ou seja, nesse período de um ano, quando você quer fazer? Daqui 3 meses, daqui 6 meses e tudo mais. Porque daí você vai responder a primeira pergunta financeira que é super importante, que é: isso tudo que eu quero cabe no meu orçamento? Quanto que eu tenho que poupar para fazer tudo isso acontecer? E aí você vai falar, putz, não, não vai dar. Então você vai ter que repriorizar, né? De repente pensar algumas coisas mais adiante, né? Deixar algumas mais para frente, rever tudo. E aí entra uma série de coisas boas que eu considero ótimo. Quando você planeja e vê que não cabe, você tem duas opções: ou postergar ou rever seus custos e suas receitas para você conseguir economizar e sobrar mais dinheiro. Então, Sim. qualquer uma das duas coisas que aconteça é ótimo, porque é você sair do automático e entrar no racional de um planejamento bem feito, Tomar né? consciência, né? Do que ir lá e Isso, fazendo por impulso. isso mesmo, é isso mesmo. E aí tem o médio e o longo prazo que funcionam da mesma forma, ou seja, o que que você quer fazer entre 1 e 5 anos? Isso varia muito, Su, de acordo com o período de vida que você está. Então, assim, você pega casais que estão namorando,
De repente vão querer casar, ou vão querer ir morar junto daqui 1 ano, 2. Você pega quem está no colegial, vai querer entrar na faculdade. Você pega quem está na faculdade, às vezes já está pensando numa pós-graduação. Então, tem muita coisa. Já começa a não ser tão mais fácil pensar. É Aham. natural que as pessoas também não saibam e tá tudo bem quando você não sabe, né? Não é para a hora que você souber, a hora que você parar e pensar, você vai seguir os mesmos passos. O que eu quero fazer, quanto custa e quando. São essas 3 perguntinhas que vale sempre. E no longo prazo, existem, né, quando as pessoas falam de longo prazo, muito isso, a casa, o apartamento, o carro, as compras maiores, normalmente o pessoal acaba deixando no longo prazo. E aí eu faço uma reflexão aí, um convite a todos refletirem. Quem está planejando a aposentadoria? Ixi. Né? Porque é uma coisa de longo prazo e é um muito longo prazo para muita gente. E aí as pessoas acabam esquecendo de tão longo prazo, né? Não É. pensa, não dá importância. Tem estudos de psicologia econômica. Ai, ó, A já tá Ana pensando. colocou Tem uma eu. semana. Parabéns, Ana. Boa, Ana! Boa, isso aí. Tem gente, tem estudos, né, de psicologia econômica que fala que o seu eu futuro, ele é tão estranho para a sua mente quanto um estranho na rua. Então, você guardar dinheiro para o seu eu futuro é como se você estivesse dando dinheiro para um desconhecido. Então, Entendi. isso é Faz estudado. Então, assim, sentido. é natural, né? A gente vê as pessoas esquecendo, então tem muitos estudiosos que já entenderam por que esse esquecimento. Mas aí a gente está aqui no papel de lembrar e fazer acontecer, né? Fazer já pensar na É, aposentadoria agora, para esse longo prazo aí, para esse é verdade. planejamento Até de eu tô longo prazo. pensando agora, Lu. Não, Até eu não me isso, planejei a esse ponto. hum, isso é super natural, não está planejado a esse ponto, mas assim, também é outro mito. Ai, eu preciso guardar muito, ou ai, a previdência privada é cara. Ai, não, né? Acho que assim, hoje em dia, cada vez mais a gente tem opções de previdência privada, ou a gente tem investimentos equivalentes a uma aposentadoria no futuro, que não necessariamente precisa ser a previdência privada. Então, eu acho que os 2 caminhos é você exercer o seu planejamento de longo prazo, assim, que é super importante, super saudável aí financeiramente. Legal. Ô, Lu, e conta assim pra gente como que a gente começa a fazer um planejamento de curto prazo. Sue, então, essa é uma ótima pergunta, porque assim, é o que a gente estava falando, né? As pessoas ficam nesse. Parece que um planejamento é muito difícil, assim. Eu escuto muito isso. Ah, Lu, mas eu não sei fazer essas contas. As contas são muito simples. Assim, não é uma conta, não precisa englobar juros, não precisa englobar inflação. Vamos, né? Vamos aterrissar, vamos facilitar, depois a gente pode complicar. Mas assim, então, primeiro, as 3 perguntinhas que a gente falou. O que eu quero fazer? Quanto custa fazer? E quando fazer? Quando você responder essas 3 perguntinhas, a gente podia depois fazer um post disso, né, Su? Para o pessoal É, seguir, vamos, fazer um ficou post. legal. Eu falo sempre no curso que planejar é responder perguntas. Você deu os exemplos que eu sempre falo. Planejar é responder perguntas, gente. Exatamente. É praticamente um checklist aqui que a gente está montando para vocês. Então, assim, você respondeu essas 3 perguntas. Então, vamos imaginar. Ah, eu quero fazer uma viagem num feriado. Bom, você já respondeu o quê? É uma viagem. Quando? Ah, no feriado de novembro.
Ai, quanto vai custar? Você fez lá sua pesquisa, você viu hospedagem, você viu alimentação, você viu transporte, você viu pedágio, né? Uma viagem não é só o hotel, a viagem não é só a passagem, a viagem é tudo, né? Exato. Lembrando, lembrando, então faz de conta que você viu que tudo isso da sua viagem de feriado vai custar 3 mil. Então, é em novembro, é daqui 3 meses. Isso significa que você vai precisar poupar R$ 1.000 por mês para conseguir pagar uma viagem de 3 mil. Aí você fala, ai, Lu, mas tem coisas que eu pago no cartão, eu vou pagar lá na hora, depois eu vou pagar mais para frente. O meio de pagamento e o desencaixe de caixa, ou seja, quando o dinheiro vai sair da sua conta, pode acontecer depois. Mas o que é mais saudável financeiramente é você ir para a viagem tendo o seu valor poupado. Se você vai pagar, né, vai desencaixar o dinheiro da sua conta, você vai pagar na fatura do cartão, você parcelou no cartão, muito bem. Mas você tem aquele valor poupado e aí, de repente, se você conseguiu pagar, sei lá, em 12 vezes, você pode ir resgatando todo mês. A tranquilidade de você ter o dinheiro, saber que você está indo para uma viagem, ou está indo, sei lá, fazer um curso, o que quer que seja, sabendo que você tem dinheiro, traz uma paz É e uma verdade. tranquilidade. Então, assim, não, o que eu estou dizendo é não necessariamente o desembolso acontece antes da viagem ou antes do curso, né? Às vezes você está querendo fazer uma pós-graduação, você paga em 12 vezes, tudo bem. Mas se essa pós-graduação é R$ 10.000, tenha os R$ 10.000 antes de começar, né? Principalmente para essas coisas de curto prazo. Eu não vou falar que tem o valor total da casa antes de comprar uma casa, que daí inviabiliza as coisas. Mas coisas de curto prazo é importante você ter, porque aí qualquer dor de barriga que aconteça, você já tem um valor guardado e não precisa desistir, não precisa parar o curso no meio, né? Não É. necessariamente precisa, por quê? Porque já tem o valor ali guardado. Então, isso vai te trazer muito mais satisfação, né? Não vai dar aquele gostinho de arrependimento de viagem, né? Que você paga fatura do cartão, passa tudo no cartão, depois não tem dinheiro para pagar a fatura. Ô, Então, Lu, isso, né? eu Falando de desenvolvi, comportamento saudável, a gente tem que falar do jeito saudável de planejar, né, Su? é, eu desenvolvi muito mais esse comportamento do pagar à vista, do ter o dinheiro antes de investir em alguma coisa, depois que eu me tornei empreendedora, né? Porque eu tinha, para mim era mais seguro eu investir em algo da empresa se eu já tivesse o dinheiro. Porque quando você é empreendedora, você não sabe se mês que vem vai faturar, não é? Então, você está ali Perfeito. no mercado, principalmente com uma empresa que está começando, né? No meu caso, estava começando, eu falei, vou investir porque eu tenho isso aqui. E eu não parcelava nada. E foi excelente, assim, para eu sobreviver como empresária, como empresa, fazer essas escolhas, né? E passar pela É, pandemia. Então, foi, é, sem dúvida, foi o que me manteve. é um ótimo exemplo, Su, é um ótimo exemplo, exatamente, assim, porque é, empreender, né, que é um super desafio, assim, e aí você tem tanto o emocional quanto o racional aí andando juntos e duelando. E aí, de repente, você pega exemplos que são completamente emocionais, tipo casamento. Imagina financiar um casamento que se passou o casamento, você ainda está pagando o casamento por 3 anos. Não sabe nem se durou o casamento, você ainda está pagando. Então, assim, para essas coisas, principalmente, né, mais emocionais, né, que leva, né, por exemplo, escolher destino de viagem, casamento, festa de criança,
né? Que daqui a pouco vão voltar os aniversários, as festas de criança e tal. Então, assim, faça uma coisa que caiba no bolso que você tem hoje, né? Ou que você consiga poupar até o momento que ele vai acontecer. Então, é uma festinha daqui 10 meses, poupe o valor, né? Se organize e se planeje para conseguir poupar todo o valor da festinha até chegar à festinha, né? Então, isso é super, Legal. super importante. Ô Lu, e se a situação muda? Pois é, esse é um ótimo ponto, Su, porque é um mito, assim, né, que eu vejo muito em planejamento financeiro, que ele é feito e parece que ele é feito em pedra, assim. E aí a situação muda, a pessoa não revisita o planejamento que fez, assim, fica esquecido, porque a situação mudou, porque ou a receita diminuiu, ou, sei lá, o aluguel subiu, ou, enfim, uma série de coisas aconteceram, porque acontecem, né? Porque a gente sabe o quanto. A pandemia está aí para provar o quão imprevisto é tudo, mas aí a gente tem que olhar e ver, poxa, eu planejei isso. E aí? A situação mudou. Dá para eu manter o planejamento que tá? Eu vou conseguir, por exemplo, poupar R$ 1.000 por mês para viajar em novembro? Poxa, não vai dar. Então, o que eu vou fazer? Eu vou rever a viagem, eu vou rever o destino, eu vou replanejar. Aquilo não está escrito em pedra, ele não é para ser esquecido. Então, a situação mudou, mude o seu planejamento, né? Reveja o seu planejamento, revisite o seu planejamento. Assim, tudo pode acontecer, né? Você pode estar casada e separou, você pode estar empregada e foi demitida, você pode estar morando num lugar que o aluguel era tanto, veio o índice do aluguel, o negócio viu 20%, ou seja, está realmente acontecendo de tudo, de tudo. Você É tinha uma verdade. receita extra, de repente não tem mais. Então, assim, realmente tudo pode acontecer e a gente tem que revisitar. Eu gosto muito quando os assessores financeiros falam que a gente tem que olhar os nossos investimentos todos os meses, né? Para rebalancear a carteira e tudo mais. Então, o planejamento, né? Os seus controles financeiros é igualzinho. Assim, pelo menos uma vez por mês, você tem que visitá-los, você tem que atualizá-los, perguntar para você mesmo, isso ainda está fazendo sentido para mim? É, Né? A gente vê muito na questão de organização financeira coisas que você pode economizar. E às vezes você foca numa coisa maior, sei lá, está gastando R$ 200 a mais no plano de celular. Então, naquela primeira vez, nos primeiros meses, você está focado em trocar o plano de celular. Aí depois que você trocou, você começa a ver que tem outros pontos de economia. É a mesma coisa para o planejamento. Ou seja, você achava que você podia poupar R$ 1.000. E de repente, olhando bem, segurando mais um pouco, você consegue poupar 1.200. é Então, verdade. é para o bom e para o ruim. Assim, são situações que podem melhorar no seu planejamento, como podem piorar. Então, isso é super importante. A gente está revisitando, refazendo o planejamento, né? Se você concorda comigo? Concordo, Lu. E eu falo muito do planejamento, né? Assim, tem vários tipos de planejamento que eu falo. A agenda é um planejamento de rotina, mas é um planejamento, né? E eu falo, a agenda, você precisa olhar ela todo dia. Mas vamos supor que você tem alguns planos, alguns sonhos que você planejou ali, e aí eu explico como você pode responder algumas perguntas para planejar, para tirar esse sonho, esses planos daqui e colocar no papel. É,
esse é um dos passos, né? Depois desses passos, ela vai ver lá quanto que ela precisa economizar, quais as estratégias, porque às vezes não são só econômicas, às vezes tem uma série de questões, por exemplo, uma mudança de país, uma série de questões que você tem que ver um passo a passo para planejar. Então, eu explico isso e falo: não adianta fazer o seu plano, o seu planejamento, tirar daqui, colocar num papel e pegar o papel e botar numa gaveta, né? Você tem sempre que olhar o seu papel, e mesmo que seja um objetivo a longo prazo, mesmo que seja uma transição de carreira. Né? Eu vi lá que eu tenho que trabalhar 2 anos para guardar dinheiro, economizar, para eu conseguir daqui 2 anos mudar de carreira, né? Investir ali numa outra formação, etc e tal. Aí a pessoa pega e guarda na gaveta. E não olha todo mês se tá conseguindo, se tá caminhando, se precisa replanejar, se houve imprevisto, né? Eu sempre dou como exemplo, poucas pessoas têm plano odontológico. Aí eu dou o exemplo a dor de dente. Aí te dá uma dor de dente, você tem que fazer um canal e tudo que aquilo que você economizou vai pro dentista, não é? Exato, E então você vai ter exatamente. que revisitar o planejamento. Então, sempre tem que Perfeito, olhar, super. né? Cada um na sua periodicidade, dependendo daquilo que você planejou, mas tem que estar sempre visível. Eu falo também de Perfeito. metas, de vendas, né? Porque eu falo bastante com gerentes de vendas, gerentes de lojas e tal. Então, você pega a meta do mês, divide ela por semana, depois divide ela por dia. E depois divide por vendedor. Então, não adianta Perfeito. você traçar uma meta no mês e esperar até o É, final do mês. Aí chega no, não bati, né? é. Então, precisa sempre. O planejamento é algo, seja lá qual for, é algo que você sempre vai ter que revisitar. Perfeito, super perfeito, adorei isso. E é tão verdade, você vê, até um planejamento de mudança de carreira, é perfeito esse exemplo, porque às vezes é isso, assim, a pessoa sonha em mudar de carreira, sonha em trabalhar com outra coisa, tá ali juntando, mas se você não souber o progresso, né, se você não avaliar o quão perto, quão longe você tá daquilo, é não tem como melhorar, não tem como Não tem. corrigir, não tem como adequar, né? Você fica simplesmente perdido. Você pensou um dia, botou na gaveta, vai E ficar às ali, vezes ó. assim, parece que o parar para pensar e colocar no papel parece que é o passo mais difícil. Mas não é, né? O planejar, ele é um passo simples, desde que você pare e se dedique a isso. Mas eu não Exato. sei. Vai buscar ajuda porque não é difícil, né? Planejar pode ser muito simples. Planejei, coloquei no papel, tem outros passos para aquilo se realizar, né? Para aquilo que você planejou, que nem eu falo eu, fa, eu te ajudo a fazer sobrar tempo para você. Só que quem vai fazer sobrar o tempo é você. Eu te ensino como. Se você não colocar em prática, não vai ser Exato. eu, a milagreira, que vai. Vamos lá, sobrou tempo agora. Vai fazer um dia de 25 horas, né? Não é? Pegar o relógio, peraí, Não deixa tem eu. como. É, imagina, Então, não tem como. precisa planejar e colocar em prática, olhar para o seu planejamento todos os dias, no caso, se for rotina, né? Se for uma meta, precisa olhar para ele todos os dias. Não tem milagre. Vou planejar e as coisas são autorrealizáveis, né? Exato. E no caso do financeiro, assim, se você tem alguma dúvida, alguma coisa, lógico, tem gente que olha investimento diariamente e tudo mais, mas assim, se você tem alguma dúvida, quando que eu tenho que ver, eu diria pelo menos uma vez por mês, né? Para você Uhum. atualizar tudo e tudo mais. Se você é uma pessoa que tem muitas movimentações, né? Que são movimentações, muitas entradas, muitas saídas de dinheiro, aí é melhor diminuir essa periodicidade para uma coisa semanal e tudo mais.
Mas se você é uma pessoa aí, né, na média, podemos dizer que é um mês. Passar de um mês já começa a perder um pouco aí de noção, se o mês passado conseguiu poupar, se não conseguiu, se sobrou dinheiro, se não sobrou. Então, aí já começa se cobrar alguma coisa errada, depois de um mês já começa a ficar mais complicado de ir atrás, de pedir reembolso e tudo mais. Então, eu acho que É. para quem tem essa dúvida, vale a pena começar, pelo menos, né? Você vai começar por algum lugar, começar pelo mensal, que vale muito a pena. Ô, Lu, e eu falei assim bastante nesses dias, né? O quanto a falta do planejamento financeiro interfere na nossa vida, né? Na hora de convidar as pessoas para a live, ó, a gente vai falar sobre isso, que interfere até na sua carreira profissional. Você concorda com isso? Eu ouvi esses dias e achei super, super interessante. Parei para pensar em algo que eu não tinha pensado, né? A pessoa que não se planeja financeiramente afeta até a carreira dela. Você concorda com isso? Super, super, super concordo. Assim, quantas pessoas que eu vejo refém de empregos que estão infelizes por conta da vida financeira, né? Por conta de não ter se planejado e não ter se organizado financeiramente para se dar liberdade. Então, assim, você fica refém de tudo, você fica sem coragem para arriscar em novas empresas, arriscar em novos negócios, você fica sem coragem de fazer nada, assim, de tocar a sua vida. Então, eu acho que o planejamento e a organização financeira, elas te dão uma autoestima, mas além disso, assim, uma consciência tão boa e tão grande de você tomar as rédeas da sua vida, que aí, inclusive, a vida profissional, né? Você tem a sua vida pessoal também, de você tomar decisões aí de onde você mora, que carro você tem. E às vezes são decisões que não são fáceis emocionalmente, mas quando vem o racional provando que você precisa, fica mais fácil. Assim, eu já atendi uma família que tinha comprado um carro financiado e aquele carro, aquela parcela do financiamento não cabia de jeito nenhum no orçamento da família. Ah, e era o carro dos sonhos do cara, etc e tal. Mas eu falei, agora não cabe. Então, assim, vamos vender esse carro para não afundar a família inteira. Vamos pagar as outras coisas que você tem de dívida primeiro. Quando você se acertar, né, voltar a empatar, você volta a guardar dinheiro para comprar o carro. Assim, é temporário. Mas quando que você consegue enxergar que é temporário? Quando você tem um planejamento. Exato. Porque senão você acha que aquilo é para sempre, que nunca mais vai conseguir comprar o carro de novo, e aí não vende, porque acha que não vai conseguir comprar de novo, e aí, e E aí aí a fica coisa vai numa bola de neve. crescendo. Aí a coisa vai crescendo e vai ficando feia. Então, assim, o planejamento, né, que a gente estava falando aí no começo da live, para quem está chegando agora, boa noite. A gente estava falando aí de 4 tipos de planejamento e nos 4 tipos, quando eles não ocorrem, você, no mínimo, desperdiça dinheiro. Então, assim, você compra coisa com preço mais caro, você não utiliza de oferta, de dia mais barato, de site mais barato e tudo mais. Ou seja, você gasta dinheiro à toa, né? E, além disso, fica nessa parte de total descontrole, ou seja, do lado racional você perde dinheiro e do lado emocional você fica realmente prejudicado, porque É você verdade. fica com medo de tomar decisão, com medo de dar passos na sua vida, tanto profissional quanto pessoal. E eu estou falando muito de despesa, mas isso acontece com investimento também. Quem não sabe quanto pode investir e investe a quantia que está sobrando, sem pensar que no mês seguinte aquele dinheiro já estava comprometido, com as parcelinhas do cartão e tudo mais, de repente investiu o valor errado
e tem que resgatar antes do previsto, pagar IOF, não sei o quê. Por quê? Porque não estava ali planejado, não estava organizado para fazer até investimento. Então, é dos dois lados, assim, é para consumo e é para investimento também. É, Então, é um desperdício de dinheiro total, total. Não tem outra palavra, assim. é, E, e eu acho que essa parte de diversos aspectos, né, óbvio, influenciam essa parte profissional, mas quando você tem uma segurança financeira, isso já é meio caminho andado, né? é Que o é que o você falou, lado aumenta a racional, autoestima, né? Às vezes a aumenta a pessoa, ela autoestima. nem se expõe na empresa, né? Ah, não vou falar isso porque vai que. Aí tem muitas coisas emocionais, né? Vai que eu fico exposto ali, não vou bater de frente, não vou defender. E aí acaba não defendendo algo que muitas vezes pode ser bom, que ela pode ser reconhecida, não cresce profissionalmente, porque está ali com uma baixa autoestima, com medo, né? De ser demitido. Então, não é Exato. só empregos abusivos. Às vezes a própria pessoa, ela tá bem ali na empresa, mas ela não se expõe porque ela não tem uma autoestima suficiente para bancar ali as colocações dela e encorajar, né? Então, a gente sabe que tem outras questões emocionais, tem síndrome do impostor, principalmente com as mulheres, né, Lu? Mas enfim, o planejamento financeiro afeta tudo e pode afetar até isso, né? Eu já fiz um processo de coaching com uma cliente que ela tinha, era um medo inconsciente de ser demitida, né? Não era consciente. Você tem medo de ser demitida? Você pergunta para ela, a pessoa responde não. Mas quando você vai investigar mais a fundo, você encontra esse medo lá, né? Então, e acabava também não se expondo, não se colocando, medo de falar numa reunião, de se expor, por causa desse medo. Exato. Quando a gente pensa em medo, a gente pensa no embate, né? No bater de frente com o chefe, ou bater boca com alguém que você não aguenta mais. Mas tem até se expor positivo, assim, trazer novas ideias, trazer coisas novas, ou seja, se expor positivamente, que às vezes ia até dar uma promoção para a pessoa, né? Não tem É, só o lado ruim, tem o lado bom da disposição e tudo mais. E aí ela fica naquele medo, né? O medo ele é limitador e isso é, tem repercussão na vida financeira também. Então, assim, se você me perguntar como é que eu falo, como é que você vai lutar contra tudo isso? Fácil não é, né, Su? A gente sabe não, muito bem quanto é essas coisas emocionais, elas têm um peso bastante. Então, o que eu digo e o que eu aconselho é traz esse lado racional, né? Mostra, deixa os números te mostrarem. Eu falo, os números falam, né? Escute os números, né? Veja o que eles estão mostrando para você e se de fato aquilo te traz uma segurança, porque aí é uma segurança racional, né? é, Então, números reais, né, pessoal? Não é aquela venda que vai acontecer, é aquele dinheiro que eu vou que vai receber nesse entrar, valor, que vai entrar, né? Nós estamos falando aí de coisas realmente mais certas, né? Nesse planejamento. ô Lu, eu quero aproveitar para convidar o pessoal que está aqui para participar da semana do Planeje Fácil, que eu vou dar 3 aulas gratuitas na semana que vem. E Oba, olha só, estou dando uma degustação do curso. que E, legal, que e para legal. participar, o pessoal precisa entrar nos meus grupos de WhatsApp. Lá nos grupos, Legal. o link está na minha bio. E lá nos grupos eu vou postar o link das aulas, vai ser pelo YouTube, não vai ser por aqui no Instagram, então vai ser pelo YouTube. Então,
entra no link que está na minha bio para você participar da Semana Planeje Fácil. Além dessas 3 aulas gratuitas, estou preparando muitos presentes para dar nessa Olha que semana. legal! Tem, no final das aulas eu vou colocar no grupo, para quem tiver no grupo tiver interesse de comprar o curso completo Planeje Fácil, que tem a aula bônus da Luciana, que a gente já vai falar o que, que tem na aula bônus dela. Também vou colocar uma condição imperdível lá que eu nunca fiz antes para ninguém. Aluno vai me apoiar muito, que acho que você não gosta de desconto, né, Lu? Quase nada. Boa, boa, Su. Gostamos de um desconto. Então, Lu, conta pro pessoal o que, que você fala lá na aula bônus do Planeje Fácil. Então, o Planejo Fácil já é um curso super completo, assim, pessoal. Eu só entro realmente para, como a Su falou, é uma aula bônus, principalmente com foco de comportamento financeiro. Então, assim, a gente sabe que o nosso cérebro, ele é programado de uma certa forma. Eu explico lá direitinho como e tal, mas assim, o automático, a gente já sabe que não ajuda nada nas nossas finanças. Então, assim, quais são os comportamentos que a gente de fato tem que aprender, tem que prestar atenção para ser comportamentos financeiros saudáveis? E aí, por outro lado, depois que a gente fala de comportamento saudável, a gente fala de vilões do orçamento, que são aquelas coisas que existem, que estão na sua vida, na minha vida, na vida da sua, de todo mundo, que faz com que o dinheiro escoe pelo ralo, assim, sabe? Sem você perceber. E aí a gente fala, tem vilões financeiros, tem vilões materiais, tem vilões emocionais, enfim. Tem um monte de Ó, coisa você fala bacana de lá. vilões financeiros, eu falo de ladrões do tempo, é tudo vilão. É, pois é, pois é. E eles estão aí, e a gente precisa de fato reconhecê-los e entender como é que a gente pode, né, ter comportamentos para se proteger, né, deles, porque deixar de existir eles não vão, né? Verdade. As redes sociais estão aí para roubar nosso tempo, as tarifas bancárias estão aí para levar nosso dinheiro, e isso não vai mudar. Então, quem tem que mudar, ó, é a gente, É verdade. né, Su? É aí. E fazendo o curso do Planejo Fácil já é um ótimo começo para você começar essa mudança, né? Isso Aproveita que aí. começou agosto, já é um novo mês, comece a É um escrever. novo. Bom, já passou um mês do segundo semestre, né? Mas é uma nova oportunidade, a metade do ano aí que a gente tem para resolver as coisas que a gente fez nas resoluções de ano novo e não conseguiu cumprir, né? Porque às Então, vezes a gente não consegue. Então, eu sempre falo o seguinte, Lu, às vezes a gente quer fazer, acha que dá conta sozinho. Mas aí a gente tenta e não consegue. Então, um curso é um aprendizado, é alguém que vai te guiar para te falar, ó, você não conseguiu sozinho, deixa eu te mostrar aqui um caminho que talvez pode ser fácil para você, assim como foi para mim, né? E é por isso que eu gosto tanto de dar curso, porque o conhecimento ele traz isso para as pessoas, né? Essa forma de mudar. Vamos fazer de uma maneira diferente? Deixa eu te ajudar aqui. E eu falo que é uma maneira barata de pedir ajuda, né? Fazer um curso é uma maneira barata de pedir ajuda. Não consegui sozinho. Preciso de conhecimento, né? perfeito, sou perfeito. E assim, a gente sabe que tem muita coisa aí na internet, né? Mas às vezes a qualidade é um pouco duvidosa, né? Então, eu acho que quando você falar, vou ter 3 aulas de degustação, o pessoal vai ter certeza. Bom, eu já fiz esse curso, eu sei que eu estou falando também. O pessoal vai ter certeza que é um conteúdo riquíssimo, assim, vale muito a pena. Legal, Lu. Lu, obrigada pela live de hoje. Mentira que já passou, não acredito.
Já tá, Ai, ó, gente, essas coisas passam muito rápido, é né? Mas rápido, né? super obrigada. É, muito Mas rápido. foi um bate-papo Bom, leve, eu não vi também o tempo passar. bom, Muito super bom. obrigada. Queria deixar o convite, né, para todo mundo que não conhece, conheça os 90 segundos de finanças. Tem site, tem Instagram, tem Tem YouTube. YouTube, passa lá no Exatamente. perfil da Lu. E vale a pena, vale a pena. Exato. São vídeos muito legais. Eu já peguei dicas, ó, aquela lá do fazer o bazar das coisas de casa, já me salvou, já te falei aqui, né? Já vendi todo o quarto de bebê do Paulinho, aí já fiz Pois com o é. dinheiro do que eu vendi de berço, essas coisas, fiz o quarto de criança. E não gastei Olha quase só. nada a mais. Entendeu? Foi ótimo. Então tem Perfeito. dicas ótimas lá no canal da Lu. Passa lá, gente. Não, muito obrigada, Su. Obrigada mais uma vez aí. A E Suzana tá elogiando. Adorei a live, não conhecia a ah, Luciana e adorei ela também. obrigada, obrigada. Bom, e aí eu espero Obrigada. vocês lá no canal do YouTube. Eu sempre compartilho as lives no YouTube também. Então, se você perdeu alguma coisa lá, tem o Instagram da Suleima e tem o YouTube dos 90 segundos. É isso aí, pessoal. Obrigadão. Boa noite, viu? Beijo. Boa noite. Beijo. Obrigada, Lu. Tchau. Beijo. Tchau, tchau.